E estamos aqui com mais um vídeo. Minha amiga, meu amigo, você já sabe o que eu vou pedir. É isso mesmo, deixe o seu like, siga o nosso conteúdo, ou seja, assine o nosso canal e, se der, mas ainda nos apoie, o nosso pixel, doutorjcr@gmail.com. Minha amiga, meu amigo, você sabe que agora, no último dia 6, saiu mais uma pesquisa, né? A pesquisa Genial Quest. É uma das pesquisas mais importantes, junto com a IPESP. E por que elas são tão importantes? Porque elas são pesquisas presenciais, não são pesquisas feitas por telefone. Quem é que tem telefone fixo hoje em dia, gente? Não é? Feito, por exemplo, pelo Instituto Paraná Pesquisa, que sempre dá vantagem para Bolsonaro. Vantagem entre aspas, né? Bolsonaro fica mais perto de Lula. Aqueles que mais têm, né? Money, e a população não. Eu, por exemplo, não tenho. Não tenho telefone fixo há muitos anos. Né? Acho que a minha vizinhança toda não tem mais, todo mundo usa celular. Né? Se pautam então por ter telefone em casa, entendeu? Então aí, nesse tipo de público, né, que aí é onde o Bolsonaro chega mais perto do presidente Lula. E por que isso acontece? Você acha que lá, por exemplo, no interior do Amazonas, vai ter telefone fixo? Você acha que nas cidades do interior, por exemplo, do Agreste, nordestino, ou do interior de Minas Gerais, ou mesmo no interior de São Paulo, né, mesmo sendo um estado rico, vai ter uma enxurrada de telefones fixos? Claro que não, tá certo? Então, aquelas pesquisas que são mais confiáveis são as pesquisas presenciais, onde os pesquisadores contratados fazem um levantamento no país todo, feito por uma amostragem estatística que pega uma representação de toda a nação brasileira, seja ela do interior, seja ela das grandes cidades, de uma forma ponderada. E aí você tem um retrato mais fidedigno, tá? Justamente por isso que a pesquisa Genial Quest é uma das pesquisas mais esperadas, assim como também é a do IPESP, assim como também é a famosíssima Datafolha. Agora, na pesquisa Genial Quest, nós temos para presidente Lula, 45%, a margem de erro é 2 pontos percentuais para mais e para menos. Deixo logo aqui esse indicativo. O que significa isso? Vou só pegar em relação ao Lula. Significa que ele poderia estar com 47% ou com 43%, tá? Porque a média é 45%. A média do Bolsonaro é 31%, a média do Ciro Gomes é 6%. Por que eu pulo logo para o Ciro Gomes? Porque ele é o objetivo dessa reflexão que a gente faz a seguir. Eu falo da rejeição dele agora, praticamente, batendo as portas da própria rejeição de Bolsonaro. E seguindo nosso vídeo, nós estamos aqui no Brasil 247 e está aí. Essa é a pesquisa Genial Quest. Ela mostra o fracasso de uma fracassada estrela. Na verdade, eu estou falando de Ciro Gomes, a fracassada estrela anã da política. Vocês sabem o que é uma estrela anã? É uma estrela que ela é luminosa, é igual o Sol. E aí, quando ela morre, ela vai morrendo. Lá no finalzinho dela, ela simplesmente vira uma estrela anã. Ela simplesmente desaparece. Tá? Torna-se, então, menor, por exemplo, do que a própria Terra. Então, imagina o Sol agora, no final da vida dela, se tornando uma estrela sem brilho nenhum, do tamanho da Terra. Né? Menor do que a Terra, na verdade. Assim me parece ser a trajetória fracassada de Ciro Gomes. Né? Ciro Gomes, na verdade, eu acho que o Ciro Gomes sempre foi muito pretensioso. Aliás, a família Gomes sempre foi muito pretensiosa. Essa gente toda estão há décadas e décadas na política, são famílias e mais famílias. E alguns deles são mais inteligentes e outros nem tanto assim, que eu acho que é justamente o caso do Ciro Gomes. Não é? E de que maneira eu vejo o Ciro Gomes? Eu vejo o Ciro Gomes como um homem com uma alta soberba. Eu acho que a mania de grandeza, que ele é o maior só porque sabe muitos números, não é? Sobre economia e outros temas mais, subiu a cabeça dele. Então, ele imaginou também, lá mesmo em 2018, que ele poderia ser do tamanho de Lula ou do Haddad. Acontece que não rolou. Tá? E não rolou porque era claro. Tá? Haddad, com 29 dias lançado pelo Lula, já preso, foi para o segundo turno e ele amargou simplesmente 10% no primeiro turno e fim de papo. E aí, o que ele fez? Ele podia ter apoiado o Haddad no segundo turno. Haddad quase venceu, lembrando que Haddad perdeu
nos votos válidos, foram 55% a favor de Bolsonaro e 45% a favor de Haddad. Então a diferença é de 5%, foi de 5% mais um voto. Os 10%, então, de Ciro Gomes poderiam ter feito a diferença, mas o Ciro Gomes, de uma forma covarde, ele simplesmente se absteve e ainda com um grande senso de deboche à democracia brasileira, ele foi passear em Paris. E agora é o ostracismo dele. É o que vocês veem agora. Com rejeição crescente, Ciro Gomes diz que o povo brasileiro pode tirá-lo da disputa presidencial. É isso. Então, eu acho o Ciro Gomes, é a minha percepção pessoal, um tolo, um presunçoso, como ele me parece ser desde sempre. Continuou esse ano todo atacando como estratégia o Lula. Entende? Isso serviu de quê, Ciro Gomes? Serviu para você ficar lá com 6, 7%, como é o caso da pesquisa Genial Quest. E se o Ciro fosse realmente inteligente, sagaz, ele não estaria caindo nesse ostracismo todo. Ele estaria no primeiro time da política. Não tem quase palanque nenhum, acho que tem 2 palanques estaduais e mais nada. Pesquisa Genial Quest aponta que sua rejeição já quase empata com a de Bolsonaro. A queda é a fornalha, a decadência é o fogo lento. Essas palavras foram ditas justamente por um escritor chamado Vitor Hugo. A queda não aconteceu ainda na vida do Ciro Gomes, mas a decadência, sim, é em total decadência Ciro Gomes. É a estrela anã da política. Já brilhou e agora não brilha mais. E quando é que ele brilhou? Brilhou no governo do PT, quando ele era ministro. Sim, fez um bom mandato como ministro. Está aí a cara dele. Tá? Não me parece uma cara das mais contentes, né, quando ele fez essa declaração. Com a rejeição crescente, cada vez mais próxima da de Jair Messias de Bolsonaro. Bolsonaro, antes, ele estava com 66% nas pesquisas da Genial Quest e agora ele caiu para 59%. Mas, tem sempre um mais nessas histórias, né? Antes que alguém diga, caiu. Só que ele esperava que nessa altura do campeonato, em julho, ele já tivesse com uma rejeição menor que 40%. Então, nessa pesquisa, ele já está com 59%. E tem outros que já dão 62%, 61%. Então, é isso. Com rejeição crescente cada vez mais próxima da de Jair Bolsonaro, o presidenciável Ciro Gomes apontou uma hipótese para sair da disputa. Apontou uma hipótese. Aí ele pode dizer que não renunciou, né? Num tweet publicado em sua rede, Ciro disse que não pretende desistir. Não? Mas o povo pode tirá-lo da disputa. Como eu disse, sem palanque, significa sem aliados, ele tem tido dificuldade para construir palanque nos estados. E só permanece ainda candidato do PDT porque é óbvio, né, que um partido tendo um candidato majoritário, mesmo que seja já nanico com 6, 7%, isso vai arrastar muitos votos para aqueles que estão tentando, então. Especialmente a Câmara dos Deputados, porque o Senado, muito dificilmente, eles vão levar alguma coisa. Mas está aqui o tweet do Ciro Gomes. Minha pré-candidatura é sim para valer. Ele, aliás, disse que iria lançar a candidatura dele agora no dia 20 de julho. O que será que vai acontecer? Não estou nessa porque é fácil, tenho experiência suficiente para saber o quão difícil é, mas também tenho muita humildade para apostar na inteligência da nossa gente. Eu acho que a gente tem muita inteligência, sim. Quem não tem inteligência, quem não teve postura democrática, quem não teve humildade, quem não teve nada disso, foi justamente Ciro Gomes. Então não tem nada que me tire dessa disputa a não ser o povo brasileiro. O povo brasileiro parece que está tirando o Ciro da disputa, porque no momento em que rejeita o nome dele, é isso que a gente entende, né? Afinal de contas, não sei, é ele mesmo e todos esses que dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Até o próprio Bolsonaro disse isso. Hoje ele renega isso, finge que nunca falou com alianças com o Centrão desde sempre, tentando, né, de todas as formas se manter na presidência. Ele disse que se ele fosse um fracasso na presidência, ele iria renunciar. Renunciou? Não renunciou. Pesquisa presidencial Quest, contratada pelo Banco Genial, divulgada nesta quarta, 6, mostra que o pré-candidato PDT se aproxima de Bolsonaro no quesito rejeição. Vamos ver a rejeição aqui. Bolsonaro, como eu disse, estava com 66%, agora está com 69%. Mesmo assim, anos-luz da meta dele, que nessa altura do campeonato seria ter uma rejeição menor que a do Lula. Ou seja, menor que 40%. Ciro Gomes aparece com 55% de rejeição. Por que um candidato tá, que a princípio na política nesse momento não fede nem cheira, porque não está nessa grande polarização entre Lula
e o Bolsonaro aparece com 55% de rejeição. É claro que o problema é Ciro Gomes e a língua dele. A maledicência dele, os ataques descabidos dele o tempo todo. Afinal, esse cara foi governo. Ele foi governo. Da mesma maneira que ele foi governo, ele foi deputado também. E agora não, já desde 2019, ele acusa, não agora, mas já acusou várias vezes publicamente pela imprensa o Bolsonaro de ter sido literalmente um deputado picareta, fazendo rachadinha e outras coisas mais. Por que ele também não denunciou à época? Esse é o Ciro Gomes. Mas vamos falar do Lula. O ex-presidente Lula, que lidera as intenções de voto com 45%, aparece em terceiro lugar no quesito rejeição com 41%, que seria a meta do Bolsonaro em julho, ter uma rejeição de 40%. Mas, conforme você vê nessa pesquisa, Bolsonaro com 59%, Bolsonaro com 59% e o Ciro Gomes batendo o recorde, já quase chegando ao nível do Bolsonaro com 55%. É isso. O povo sabe, né? O povo sabe. E aqui a gente tem, né? Só para lembrar, né? Ciro Gomes passa mais tempo falando mal de Lula nas redes que o Bolsonaro. É isso. Será que isso é a razão para tanta rejeição? Afinal, a maioria do eleitorado do Lula, quem é, gente? São os mais pobres. São as pessoas que votaram em Bolsonaro pensando que Bolsonaro fosse resolver o problema da vida delas. Ao contrário, Bolsonaro piorou anos-luz, muito, demais. Além de mais, Bolsonaro já declarou várias vezes que odeia pobre. E ele cumpriu o que ele sempre disse: eu odeio pobre, eu vou fazer um governo para rico. É isso, é justamente isso. Quem ainda apoia Bolsonaro são aqueles que são homens e das faixas salariais mais elevadas. E o nicho do Bolsonaro ainda é com uma ligeira vantagem o Centro-Oeste. Ou seja, Goiás, parece, e Mato Grosso do Sul, aonde ele é mais forte. Mesmo lá, o Lula já está praticamente pau a pau com ele. Então, eu acho que foi uma grandíssima de uma bobagem, de uma arrogância, de uma estratégia totalmente suicida, o Ciro Gomes atacar desde sempre o Lula, não é? Que ainda fez uma super cortesia no momento que a Polícia Federal bateu lá na casa dele, também no Ciro Gomes. Né? O Lula saiu em defesa dele, dizendo que era um lawfare. Ali ele agradeceu ao Lula, mas passou aquilo ali, vem paulada no Lula. A queda é a fornalha, a decadência e o fogo lento, né, seu Ciro Gomes? Bem feito. E aqui no Metrópolis, Lula é a Genial Quest, tem 45%, como nós dissemos, Bolsonaro com 31% no primeiro turno. Para vocês ficarem sabendo, né, vamos ver os números justamente do Ciro Gomes. No primeiro Senado Pesquisa Estimulada, em que todos os nomes dos pré-candidatos à presidência são apresentados e entrevistados, Lula marcou 45%, Bolsonaro 31%, Ciro 6%, André Janones 2%, Simone Tebet Micada, a candidata preferida do dono da Natura e da gente endinheirada, o Pablo Marçal do PROS 1%, nem sei quem é esse sujeito, e o resto é brancos e nulos, representando aí 12% entre brancos e nulos e indecisos, entende? Olha que 12%, né? Não vai mudar muita coisa não. Entendeu? E nós temos aí então a polarização clara, não tem mais como reverter isso, entre Lula 45% e Bolsonaro 31% no primeiro turno. E como nós dissemos, mais uma vez, aqui eu gostaria de repetir, tá? Gostaria de repetir com todas as letras, porque eu acho que isso é importante. Tá aí, essa pesquisa, que é a Genial Quest, mostra bem o que é o Ciro Gomes isso. O fracasso de uma fracassada estrela anã da política, um tolo presunçoso. E se ele fosse realmente inteligente, sagaz, não estaria caindo nesse ostracismo. A queda é a fornalha, a decadência de Ciro é o fogo lento.